Pai do Senhor Jesus, bom dia. A paz do Senhor para minhas irmãs, meus irmãos. A paz do Senhor para todos que estão vendo esta palavra, esta oração. Eu tenho uma palavra do coração de Deus, minha irmã, para deixar para você esta manhã. Deus quer falar ao teu coração esta manhã. Aleluia, Jesus. Palavra do Senhor que eu tenho para você hoje. Deus manda dizer para teu coração esta manhã. Você que se encontra inquieta, ansiosa, não sabe que direção tomar, o inimigo tem se levantado contra a tua vida. Deus manda dizer para você, não temas, nem vos assustei, por causa daqueles que têm se levantado contra a tua vida. Porque esta peleja você não vai ter que pelejar. O Senhor é contigo nesta peleja. Você está desesperada porque tem se levantado muitas afrontas contra a tua vida. Mas Deus manda dizer para você, não se apavore, não fique inquieta, porque você não vai ter que pelejar. Essa peleja não é sua. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 20:18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, quando o rei Josafá soube que tinha se levantado 3 nações para invadir a Judá, ele se prostrou com o rosto em terra em oração. E todo o Judá imitou seu rei, também se prostraram em oração perante o Senhor e o adoraram. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que 3 nações tinham se levantado para lutar contra o rei Josafá, para tomar Israel. A Bíblia diz assim, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos Menionitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que o avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse assim, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu, que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os montes Seir, cujas terras não permitiste que a Israel invadir,
quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Então Deus não tinha deixado que o povo de Israel destruísse esta terra. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando nós, irmãs, clamamos ao Senhor, apresentamos como fez o rei Josafá, nossa causa diante do Senhor. Apresenta, irmã, a tua causa diante de Deus. Porque quando você apresenta a sua causa diante do Senhor e faz como fez o rei Josafá, você não terá que pelejar. Porque você já apresentou a sua casa, a sua família diante do Senhor. O Senhor pelejará por vós. E ele diz: não temais nem vós assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Zim. Encontrá-lo-eis no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Então Deus pede uma posição de nós. Tomais posições, ficais parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vós assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós adoremos, que nós apresentemos a nossa causa na presença dEle. Porque o Senhor trabalha por aqueles que neles confia. Aquele que busca o Senhor, ele vai ter resposta. A palavra diz que dispuseram-se e os levitas dos filhos dos coatitas para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores dos montes Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Então Deus faz, irmão, quando nós buscamos o Senhor, louvamos, adoramos, confiamos no Senhor. Veja como o rei Josafá fazia. Deus faz com que os nossos inimigos se revoltem contra eles mesmos. Eles mesmos se destruíram. É como aquela história: quem cavou a cova, nela mesmo vai cair. Eles se levantaram para destruir Judá e Jerusalém, mas todos entraram em oração, clamando ao Deus dos exércitos.
Aí diz assim, ó, que depois que eles destruíram os moradores de Sié, ajudaram uns com os outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Nenhum sobrou para contar a história. Vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale. Então, meus irmãos, para que não fique comprido, eu não vou ler mais aqui, mas já está bem explicadinho aqui a palavra do Senhor para você. Quando nós agimos como o rei Josafá, entregamos nossa vida, nossa família, nossa causa ao Senhor, jejuamos e buscamos, cremos no poder de Deus, Ele faz, irmã, com que o teu inimigo se revolte contra eles mesmos. Você vê que eles se destruíram, começaram a se levantar um contra o outro. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. A Bíblia diz, frequentemente os filhos de Deus sofrem pesados ataques de Satanás. Josafá passou por isso, um ataque inesperado. Ele não esperava que aquele povo fosse se levantar contra eles. Mas Deus disse para Josafá, esta causa não é sua. Você não vai ter que pelejar, só me adore. Veja, irmã, como Deus pode fazer quando clamamos a Ele a diferença na nossa vida. Às vezes o inimigo se levanta e você diz assim que já, meu Deus, como é que pode isso? Aí você começa a buscar, a clamar ao Senhor e você vê que tudo foi desbaratado. Que aquele inimigo que tinha se levantado contra a tua vida foi destruído pela mão de Deus. Porque Deus, irmãos, eles ordena aos anjos para lutar ao teu respeito. Teve uma irmã que estava fazendo uma pergunta, perguntando como era que podia fazer para dar ordem aos anjos. Quem dá ordem aos anjos é Deus. Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para que Ele cuide de nós aqui na terra. Amém, irmã? Eu deixo essa palavra para você e vou orar, clamar ao Senhor, apesar que hoje eu já orei por vocês todos, mas vou orar de novo. E também eu quero agradecer, irmã, porque eu vi que tem irmãs, casal, orando por mim. Essa batalha ontem à noite foi tremenda, irmã. Foi uma luta, mas tinha pessoas me ajudando. E eu estou toda arrepiada aqui, sentindo a presença de Deus. Eu sei, irmãos, que vocês oram por mim, porque a batalha foi cerrada ontem à noite. E eu vi que tinha pessoas orando por mim, pessoas me ajudando na batalha de oração. E eu agradeço a Deus, irmãos, pela vida de todos vocês que oram também por mim. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, que Deus continue abençoando, meus irmãos. Pai amado e querido Deus, eu entrego a vida de todos os irmãos inscritos neste canal nas tuas mãos. Também que o Senhor venha abençoar aqueles que ainda vão se inscrever. Irmão, deixe teu pedido de oração, porque eu estou sempre orando pelos pedidos de oração. Quando você se inscreve neste canal, você se inscreve numa corrente de oração, meu irmão. Porque nós todos oramos uns pelos outros. Que Deus venha responder as tuas orações. Que o Senhor venha responder a oração de todos inscritos neste canal. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão no vício do álcool, das drogas,
da prostituição, meu Pai, que o Senhor venha libertar aqueles que estão com depressão, angustiados, sem ânimo, desanimado, que o Senhor venha animar, venha dar um renovo. Quando essa palavra entrar na tua casa, meu irmão, tu vai sentir a presença de Deus e tu vai ter um renovo. Irmãos, você que tem família com depressão, angustiado, passa essa oração para outras pessoas, para aqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha curar os enfermos, depressivos, angustiados. Tem pessoas, irmãos, que me acompanham aqui há mais de 2 anos, que já estão curados da depressão, estão trabalhando. Que Deus continue abençoando vocês. Eu peço também, meu Pai, que o Senhor venha restaurar as famílias. Abre porta de emprego para aqueles que estão necessitados. Que o Senhor venha, meu Pai amado, dar uma nova oportunidade ao teu povo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro também esta manhã por aqueles que têm causa na justiça, minha irmã. Que o Senhor venha dar vitória na causa na justiça. Que Deus venha te abençoar esta manhã. Que aqueles papéis que estão embaixo, o Senhor venha colocar em cima. Quem está com as suas aposentadorias na mão dos advogados, que o Senhor venha te abençoar, meu irmão. Que o Senhor venha te fortalecer cada vez mais na sua presença. O Senhor manda dizer para você, não tem mais, porque esta batalha não tereis que pelejar. Deus é contigo, essa minha irmã. Que o Senhor abençoe as famílias, salve os filhos, liberte, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês esta manhã. Eu também oro, clamando ao Senhor para que venha cair por terra todo levante do inimigo contra a tua vida, a tua casa, a tua família, meu irmão. Também eu oro pedindo ao Senhor que venha destravar tudo que está travado na tua vida, que venha abrir as portas que estão fechadas para você, que as portas das oportunidades venham ser abertas para você e para a sua família. Que o Senhor venha destravar o que está travado na tua vida, minha irmã. Que Deus abençoe esta manhã você e a toda a tua família. Amém?